Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e hoje nós vamos resolver a questão número 4 da prova do IME de 2022, a segunda fase. O interior de um refrigerador hospitalar de armazenagem de medicamentos deve ser continuamente mantido a uma temperatura de 2 graus Celsius. Esse equipamento possui 3 portas envidraçadas para acesso aos fármacos, sendo por isso afetados pelo calor ambiente. Além disso, estima-se que os outros ganhos térmicos pelas demais superfícies são equivalentes a 20% daquele associado ao total das 3 portas. A superintendência do hospital contratou uma empresa para elaborar um projeto de um sistema alternativo de fornecimento de energia elétrica em caso de interrupção do serviço pela concessionária local. Após estudo, o técnico responsável pelo projeto afirmou que a potência de acionamento do refrigerador hospitalar é suprida com folga por um motor térmico operando em um ciclo termodinâmico que possui as seguintes características. Recebe energia de uma fonte, cuja temperatura é 327 graus, rejeita energia para outras duas fontes. Uma dessas se encontra a temperatura externa ao refrigerador e recebe 450 watts, enquanto a outra deve estar a uma temperatura de 127 graus, recebendo 300 watts. Dados as condutividade térmica, espessura do vidro, temperatura do ambiente externo, coeficiente de desempenho do refrigerador, 3/11 do máximo admissível por Carnot e as dimensões de cada porta. A análise termodinâmica da situação, explique se a afirmação do técnico é correta. Pessoal, na dúvida, o técnico está errado, tá certo? Quase sempre nas questões o técnico ele se equivoca. Não é uma regra, obviamente, mas é o que normalmente aparece nas questões. Então, vamos por parte, né? Vamos começar calculando o fluxo de calor total necessário, que é perdido por esse refrigerador. Vamos começar calculando de cada porta. O fluxo é lei de Fourier, K, A, ΔT, sobre a espessura, que eu vou chamar de L. O K é a condutividade, a área é base vezes altura, passando para metro já. A variação de temperatura é 27 menos 2, e a espessura é 25 milímetros, né, vezes 10 a menos 3. Então, esse fluxo é o de cada porta. O fluxo total, daqui a pouco a gente faz a conta em cima, ele é 3 vezes esse fluxo de cada porta, porque são 3 portas, mais 20% desse fluxo total, né, desse fluxo das 3 portas. Então, isso dá 0,6, ou seja, 3,6 o fluxo de cada porta. Bom, o primeiro é fácil fazer a conta, né, porque aqui dá 25, aqui dá 1, então vai ficar 0,85 vezes 10 ao cubo, que é 850 watts. Aí embaixo é só multiplicar por 3,6, eu achei 3.060 watts. Agora vamos para a máquina térmica, vamos para o refrigerador no caso. Esse refrigerador ele tem uma eficiência que é 3/11 do máximo permitido por Carnot. Qual é a eficiência do refrigerador de Carnot? É o T da fria sobre T da quente menos o T da fria. O T da fria é 2 graus, lembra de passar isso para Kelvin, 275, sobre 300, né, que é 27, menos 275. Isso aqui vai dar 275 dividido por 25, que é 11, né? Então, a eficiência de fato, que é 3/11 da de Carnot, é igual a 3. Só que o que é a eficiência de qualquer refrigerador, pessoal? A eficiência é quanto você tira da fonte fria sobre o trabalho total executado. No caso aqui, a gente está em função das potências, então seria a potência da fonte fria dividido pela potência da máquina. Normalmente a gente chama de potência útil. Só que essa potência da fonte fria é o quanto que eu tenho que tirar da fonte fria, né, de fato, para poder fazer a manutenção da temperatura do refrigerador, que é 3.600 dividido pela potência útil. Isso tem que dar 3. Ou seja, a potência útil é 1.020 watts. Agora o que nós vamos fazer é
Como essa máquina ela tem 3 saídas, nós vamos calcular a potência total necessária para fazer a operação de cada uma dessas saídas. E aí depois a gente vê quanto sobra de energia, né? Então agora sim, sobre a máquina térmica. Ela recebe calor de uma fonte quente que está a 327 graus. E ela rejeita para 2 fontes frias. Uma que está a temperatura externa do refrigerador, que é 27 graus, e a outra que está a 127 graus Celsius. A primeira recebe 450 watts, a segunda recebe 300 watts. Então vamos chamar essa primeira aqui de máquina 1. No limite, ou seja, vamos calcular o máximo de trabalho que essa máquina 1 pode fornecer, né? E o máximo de trabalho vai estar associado à máquina de Carnot. Lembrando que o rendimento de Carnot para a máquina térmica é 1 menos T da fria sobre T da quente. E aí você pode usar que essa razão é o Q da fria sobre o Q da quente, diretamente, em vez de fazer o rendimento e depois voltar. E é o trabalho que a gente está procurando, nada mais é do que a diferença, né, do Q da quente para o Q da fria. Então esse aqui é genérico, vamos para a máquina 1. O Q da fria é 450 e o Q da quente é o que a gente quer descobrir. Isso é igual ao T da fria sobre o T da quente. 27 graus é 300, 327 graus é 600 Kelvin. Então o Q da quente, isso aqui é meio, né? Então vai dar 900. O que sobra para o trabalho 1 é a diferença, que por acaso dá 450. Agora vamos ver a máquina 2. É a mesma conta que você vai fazer, só que agora são 300 sobre o Q da quente. A temperatura é 400 Kelvin sobre 600. Então, esse segundo Q da quente vai dar 450 watts. Então, a diferença é 150 watts. Então, nós pegamos esses dois trabalhos e somamos. Então, nós temos aqui 450 da primeira, 150 da segunda. Isso dá um trabalho total de 600 watts. Só que nós precisamos para a nossa máquina de quanto? 1020. Ou seja, nós temos menos do que o necessário para o funcionamento da máquina. Então é impossível que ela funcione dessa maneira que a empresa, né, contratada afirmou que funcionaria. Então a afirmação do técnico é incorreta. Questão bem clássica, isso daqui costuma cair com bastante frequência na prova do IME. Você fazer análise de máquinas térmicas, mesmo que ele não tenha falado que a máquina térmica funciona, né, com rendimento de Carnot, nenhuma delas funciona, mas de fato é um limite. Então, se nem esse limite superior seria capaz de acionar o refrigerador, então a máquina real também não seria possível de fazer esse mesmo trabalho. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Parabéns, engenheiros militares, trabalhei.